Araçatuba ao Vivo é um oferecimento da Ásia, Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, patrocinado por Colucci Imóveis, Sindalco, Ford Caminho e Espacial Motel. Olá, amigos telespectadores da TV Araçatuba. Estamos começando mais um Araçatuba ao Vivo, programa que discute Araçatuba com os araçatubenses, joga luz sobre questões importantes e relevantes para a nossa sociedade. E você pode participar do nosso programa, por telefone ou através da internet. Para isto, basta telefonar 3636-7732 ou acessar facebook.com/TV Araçatuba. Nosso programa é produzido ao vivo, semanalmente, toda quinta-feira, a partir das 13 horas. Assim é possível você, que nos assiste, participar ao vivo, por telefone ou internet. Essa produção é gravada e reprisada ao longo de uma semana em horários alternativos, aqui na sua TV Araçatuba. Nosso tema de hoje é a possível vinda do curso de Medicina para a cidade de Araçatuba e os seus impactos para a nossa sociedade. Conforme a Folha da Região noticiou nesta quarta-feira, a cidade aparece na lista de 42 municípios de todo o país, classificados pelo MEC, o Ministério da Educação, para receber novos cursos destinados à formação de médicos. De acordo com as regras do MEC, para a liberação do curso, os municípios interessados devem ter mais de 70 mil habitantes e não possuir nenhum outro curso de medicina, público ou mesmo privado. Também devem ter leitos disponíveis pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, por aluno igual ou superior a 5. E para falar sobre isso, estão em nossos estúdios o médico e diretor clínico da Santa Casa de Araçatuba, o Dr. Sérgio Smolenzoff. Também o cirurgião torácico e diretor administrativo do Hospital da Unimed de Araçatuba, o Dr. Flávio Gaberlini de Oliveira, que também é vice-presidente da Associação Paulista de Medicina em Araçatuba, a APM. Também presente o nosso sempre parceiro Wilson Marinho da Cruz, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, a ACIA. E contaremos também para o programa de hoje com a participação da jornalista da Folha da Região, Monique Bueno. Começa agora mais um Araçatuba ao Vivo. Bom, eu gostaria de começar o programa de hoje perguntando ao Dr. Sérgio Smolenzoff, na sua opinião, doutor, o senhor que é diretor clínico da Santa Casa de Araçatuba, quais são os impactos aí dessa vinda do curso de medicina para a nossa cidade? Obrigado pela presença e uma boa tarde. Boa tarde, eu quero agradecer também ao Pitico, à Folha da Região, aos companheiros da mesa, né? E a alegria de estar aqui e a gente poder ter esse bate-papo informal, um assunto tão atual e polêmico, né? Que é a Faculdade de Medicina. Eu queria só falar alguma coisa em relação aos cursos de medicina, como se comportaram no Brasil. Na realidade, a Faculdade de Medicina, até a década de 60, ela ficava vinculada basicamente às públicas e não havia discussão das privadas. Depois começa a entrar uma discussão das faculdades de medicina privada, seguindo critérios pouco técnicos e mais critérios puramente políticos. E aí, quando chega na época da Revolução, pós-64, aí há um clientelismo exagerado em relação a isso e começa a ser, na época, a gente lembra bem do ministro Jarba Passarinho, começa a haver uma discussão da medicina de uma maneira também muito pouco elaborada e discutida. Aí vem a nossa grande Constituição, em 1988, e quando vem a Constituição e é criada a saúde como dever e direito do Estado, abre então uma discussão da agenda da cidadania, porque eu conto isso, porque quando eu cheguei em Araçatuba, eu estou aqui há 42 anos, formado há 42 anos e há 34 aqui. Quando eu cheguei aqui em Araçatuba, que não é tanto tempo, proporcionalmente, em 1978, tinha uma enfermaria na Santa Casa de indigentes. Eram aqueles que era uma economia informal, não descontavam o famoso INPS, ou não tinham nenhum vínculo e nenhum seguro de saúde, e eram atendidos de uma maneira como se fosse um favor. Isso hoje quem está na nova geração não conhece. Bom,
essa discussão deixa bem claro que a agenda da saúde mudou. E aí começa a aparecer o quê? PSF, SAMU, UBS, promotoria, portaria, e aí começa toda uma discussão de saúde com um eixo social sendo o mais importante de tudo. E nada mais do que o médico sendo o profissional dessa discussão. E aí começa a haver a falta de médico. E o corporativismo, entre aspas, vamos dizer assim, os médicos de um lado segurando a corda e querendo que a Faculdade de Medicina seja discutido de uma outra forma que não a simples necessidade de médico. E, ao mesmo tempo, o governo querendo aumentar o número de médicos. E sem uma política definida. Eu estou resumindo só para a gente situar onde vai começar a discussão. É no mais médico. Quando entrou a política do mais médico, do atual governo federal, e o nosso ministro da Saúde, o doutor Padilha, cria-se, então, essa discussão de, imediatamente, o governo federal tentar repor as portas abertas pela saúde, seriam quais? PSF, Unidade Básica de Saúde, cumprimento de todas as portarias que o SUS dá como direito e a gente não consegue cumprir. Ele, então, de imediato, ele cria a polêmica discussão da importação de médicos e a rediscussão de Faculdade de Medicina. Então, agora, a Faculdade de Medicina, hoje, ela passa a ter uma discussão própria, MEC, Ministério da Saúde, dentro de um projeto a curto prazo, que é mais médico, que são esses médicos que estão chegando, somando a longo prazo Faculdade de Medicina, dentro de uma discussão que deixa de ser puramente política e passa a ser mais técnica. Dentro disso, há uma discussão bem clara, pública e privada. A pública, a gente ficou fora em Araçatuba, não tem a discussão de pública, porque a única pública que a gente tem aqui é a Unesp. Então, a pública a gente ficou fora. Então, nós participamos da discussão de instituição de educação superior privada. Dentro da privada, qual é a política? É qualificar a cidade. Então, nós estamos na fase de qualificação da cidade. Então, nem a Toledo, nem a FEA, nem a Tati, nenhuma dessas, no momento, não tem o direito de falar que todas são propostas. Mas antes a cidade tem que ser qualificada. E essa qualificação é o que é? Vão ser todos os instrumentos de saúde que a cidade apresenta. Então, por exemplo, Araçatuba tem população? Tem, mais de 70 mil. Tem faculdade de medicina? Não. Quais são os equipamentos de saúde que a cidade oferece? Um hospital de região? Oferece. Oferece unidades de saúde? Oferece. Oferece PSF cobrindo a estratégia da saúde da família, cobrindo mais de 60% da população? Oferece. Oferece referência regional, alta e média e alta complexidade? Oferece. Então, vai vir uma equipe aqui, vai vistoriar a cidade como um todo, ver todos os equipamentos de saúde que existem. Aí, uma vez, e Araçatuba entrou nessa vistoria. Quer dizer, na realidade, foram selecionadas cidades que são passíveis de ser vistoriadas. Então, Araçatuba já entrou. Não entrou para ter o curso de medicina, mas entrou para ser vistoriada. E essa vistoria vai gerar um parecer. Esse parecer, uma vez sendo positivo, entramos na segunda parte, que é a discussão de licitação, que isso aí depois a gente pode falar. Tá certo. Sobre isso aí, eu até queria posicionar o telespectador que está em casa. Eu, ainda pela manhã, tive uma conversa com o Dr. Antônio Luiz, do Comas, onde assim, eles foram convidados também, infelizmente não puderam vir, dado a urgência do tema, a gente resolveu meio tarde, até os senhores mesmo ontem foram avisados que a gente elencaria esse tema, mas ele disse que assim, o curso é uma realidade e que vai acontecer, né? Independente que a vistoria será feita e Araçatuba tem todos os requisitos para atender as solicitações do MEC e que vai acontecer, né? Isso o senhor isso aí, não, eu também penso igual por um motivo. Araçatuba tem todo o equipamento para ter um curso médico, equipamento de saúde. E o mais importante é que a discussão está dentro do âmbito das instituições privadas. E o chamativo
que essas instituições têm do curso de medicina é muito grande. O número de vagas proposto inicialmente, se eu não posso falar com certeza, mas está entre 40 a 50 vagas, vamos dizer, seria 40 vagas. O que representa 40 vagas dentro de uma instituição de ensino como número de vagas? Nada. Mas o curso médico, ele tem uma mudança que não é na quantidade, é na qualidade. Há uma discussão que é muito mais profunda do que o número de vagas. E há um interesse muito grande. E tem que ficar bem claro que quando abrir essa discussão licitatória, pode vir qualquer grupo do Brasil. Pode vir da Bahia, pode vir a Unicastelo, qualquer grupo que tenha as qualificações pode entrar dentro dessa discussão. Então é muito difícil você achar que Araçatuba não vai ter faculdade de medicina. O que eu acho que é a grande discussão é, já que é inevitável ter o curso, vamos lutar para que ele tenha um vínculo social com uma mensalidade que não seja puramente comercial e uma qualidade na formação do profissional. Essa que é a grande discussão, porque que o curso vai acontecer, isso eu não tenho dúvida. Tá certo. Eu vou passar a palavra agora ao Dr. Flávio Gaberlini, ele que é diretor administrativo do Hospital da Unimed. Antes eu quero dar um recado para você que está em casa, que você pode participar do nosso programa. Para isso basta telefonar para o 3636-7732 ou através da nossa página no Facebook, que é o facebook.com/TV Araçatuba. Dr. Flávio, agradecendo a sua presença aí pela participação em nosso programa, qual é a visão do senhor aí a respeito dessa possível vinda do curso de medicina para a nossa cidade? Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença a você, Petita Folha da região, e gostaria de dividir em 3 partes a minha resposta, através de 3 cargos que eu exerço. Como vice-presidente da APM, nós discutimos recentemente na APM o que traria a faculdade para a cidade de Araçatuba e como a Associação Paulista de Medicina poderia ajudar. Então, a APM hoje ela vem se estruturando em departamentos, isso foi discutido até na nossa última reunião, e nós vamos atrás dos médicos que têm qualificação e que têm vontade de se qualificar para que a APM possa, num futuro próximo, se a faculdade porventura realmente vier, que a APM consiga dar à instituição que esteja chegando o nome dos profissionais, quais as áreas dos profissionais que a cidade já tem. Então isso em relação à APM. E a APM ela apoia cientificamente a vinda da Faculdade de Medicina. Como médico, eu exerço a profissão de cirurgião torácico, trabalho na Santa Casa, onde o Sérgio é diretor clínico. Sou responsável pela área de cirurgia torácica e broncoscopia desde 99. Eu acredito que a instituição tem todas as condições de receber um curso de medicina. Nós temos médicos qualificados, nós temos estrutura. É lógico que isso precisa ganhar corpo, precisa ganhar material, precisa ganhar funcionários, mas tudo isso eu acredito que com a vinda da faculdade isso vai melhorar. Depois o Sérgio pode até nos dizer o que vai acrescentar de verbas, talvez, né, Sérgio? Mas eu acredito que nós temos todas as condições de ter a faculdade aqui. Condições físicas, sem dúvida nenhuma, a Santa Casa dispõe. E como diretor do Hospital da Unimed, nós também pensamos que num futuro não muito distante, quando nós tivermos já as primeiras turmas formando, além da residência que irá acontecer, a residência de ginecologia, clínica médica, cirurgia na Santa Casa, o hospital privado também pode abrir a sua residência. É lógico que na formação do médico é mais difícil. Isso tem que ser no hospital público. Mas depois nós podemos complementar com a residência até a futura abertura de vagas no hospital privado. Com isso, os médicos da cidade também vão procurar um nível de conhecimento maior. Então eu acredito que com o advento da faculdade, todos nós, médicos que trabalhamos, estamos atuando, vamos procurar adquirir um conhecimento maior para poder participar da faculdade. Não só acredito na faculdade, como eu fui atrás de fazer a minha pós-graduação. E semana que vem eu vou fazer a minha defesa de tese. Se eu não acreditasse, isso eu já comecei há mais de 4 anos, eu não teria começado esse projeto. Então eu sou completamente a favor e diante das instituições que eu participo, nós
estamos dispostos a ajudar em tudo que for possível. Doutor, o senhor tocou num ponto interessante que é a residência, né? A residência médica. Explica para o pessoal que está em casa entender o que é a residência após o estudante concluir o curso de medicina. Hoje o estudante de medicina ele faz o curso em 6 anos no Brasil. Com o término do curso, ele se forma em médico, clínico geral. Só que desde quando eu me formei, que eu já tenho 20 anos de formado, você não saía da faculdade com uma noção boa de todas as áreas. Então, se faz necessário que o médico faça uma especialização em alguma área, que você pode fazer em cirurgia geral, clínica médica, ginecologia, cirurgia plástica. Cada uma tem o seu tempo. Em média, hoje um profissional médico leva 6 anos na sua formação acadêmica e mais 5 anos de especialização, que é a residência. Aí sim, ele é considerado que ele está apto a atuar naquela área. Antes disso, infelizmente, nós temos médicos recém-formados que atuam de uma forma que, infelizmente, o conhecimento não é suficiente para atender de um modo adequado. Então, o que o governo vem preconizando é que se tenham mais vagas de residência médica, porque hoje uma pequena parcela dos médicos formados conseguem adentrar um curso de residência. A residência seria algo mais técnico, por exemplo? Assim, é uma especialização numa área específica. Uhum. Então você faz cirurgia geral, você é um cirurgião geral. Aí você quer fazer cirurgia do aparelho digestivo, operar estômago, intestino, você faz cirurgia do aparelho digestivo. Você quer fazer uma cirurgia de tórax, como eu fiz, cirurgia de pulmão, você vai fazer uma especialização em cirurgia de pulmão. Você vai fazer a cirurgia plástica, são 2 anos de cirurgia geral e mais 2 ou 3 anos de cirurgia plástica. Dentro da ortopedia, tem as várias áreas da ortopedia. Dentro da ginecologia, também tem as diversas áreas. Então, a residência ela é uma especialização específica dentro de uma área, onde ele se torna um médico capaz de realizar todos os procedimentos especificamente na área escolhida. Tá ok. Eu quero ouvir meu amigo Wilson Marinho, da Associação Comercial e Industrial de Araçatuba, a respeito dessa notícia bastante alvissareira aí para a nossa cidade. Seu Wilson, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Petito, boa tarde a todos da mesa, boa tarde ao telespectador. Realmente é uma notícia que deixou todo mundo de Araçatuba, e não só Araçatuba como a região, super motivado com essa grande conquista que até já parece que são favas contadas. A nível comércio, indústria, isso é uma maravilha. Isso vem assim num momento que, nessa crescente de Araçatuba, em vários setores, dá mais uma, dá mais uma motivação, onde se espera que, eu vou até falar como leigo agora, toda essa conversa que fala que vem faculdade, o leigo, eu no caso, junto com muita gente, nós estamos achando que faculdade é uma grande empresa, que é tipo de uma grande empresa que virá, um negócio grande, onde vai ter várias salas de aula, como tem faculdade em várias cidades, nós conhecemos, aqui por perto em Prudente, em Campo Grande, e tantas outras que a gente sabe que tem, que até tem muita gente nessa turma estudando. Então estamos pensando que é isso que está vindo para Araçatuba. Aí você lê que são cursos que virão para cá, e estou vendo 2 profissionais aqui, de categorias assim, que a gente confia, confiáveis, pessoas de Araçatuba, pessoas que têm o mesmo pensamento nosso que venha, que acha que vem também. Então agora ficou uma preocupação maior na minha cabeça, que tem muita gente pensando também. Acho que o lado político ele é importante em busca de vir, trazer e tal. Mas o lado mais importante é o que está se começando aqui hoje, que eu estou vendo aqui, na minha opinião, aqui é uma semente que deve aumentar. Deve aumentar, e quem tem que discutir isso são os médicos. São eles que entendem disso, através de médicos, através de Santa Casa, através de hospitais, enfim, uma discussão que da onde se vai trazer resultados. Não adianta botar eu para discutir como é que faz uma operação, que eu não vou saber, eu vou matar a pessoa. Não adianta colocar um motorista para dirigir um avião. Então não adianta. Espero que realmente isso aconteça. Eu estou lendo no jornal hoje, no Diário Oficial,
que Araçatuba está concorrendo com 16 cidades. Percebe-se que são cidades grandes, cidades aí de 400 mil, 500 mil habitantes, até a mais pequena, menor, perto da gente aqui é Bauru, que tem quase 400 mil habitantes. Espero que Araçatuba esteja preparada para receber esse pessoal que vem aqui para fazer esse levantamento, que esteja bom. Daí que é o que eu disse no começo. A hora que esse pessoal vir aqui, então não adianta eles ir na associação conversar com o Wilson Marinho, não adianta ele conversar com o Zé, com o Pedro, com o Paulo, que não entende do negócio. Eles vão vir aonde que eles vão vir? Santa Casa, na Unimed e assim por diante. Então, a partir daqui de hoje, eu peço à população, no caso, que primeiro temos que continuar com essa motivação, acreditando, torcendo e nos agruparmos em busca de que realmente isso aconteça. Segundo, que seja quem for, qualquer partido, qualquer governo que traga. Agora, particularmente, eu vou adorar, vou vibrar, como tenho certeza que muita gente vai, que venha para cá esses cursos, ou essa faculdade, sim, de preferência que venha através até do governo federal. Que seja um preço assim que todos podem estar pagando, estar participando. É que não venha hoje, você pega uma faculdade, é 3 mil, 4 mil reais por mês, é isso? Não. 6 mil, 7 mil. 6 mil, 7 mil reais. Só mensalidade. Só mensalidade. Só uma mensalidade. Os livros e os materiais, né? Faz uma análise aí e vê quem é que pode estar estudando. Eu, no caso, jamais iria estudar para médico. Não teria jeito para isso. Essa é outra preocupação que até eu gostaria que o prefeito estivesse ouvindo, ou os políticos estivessem ouvindo, para que nós pudéssemos virar um pouco essa página aí e buscar em busca do próprio governo federal. Que quem está dando a notícia é o ministro da Saúde, que está dando. Será que ele não poderia trazer aqui coisas diferentes? Porque, veja bem, já houve épocas em Araçatuba que até houve disputa de faculdades querendo trazer a medicina, mas tudo pensando no quê? No profissionalismo, de receber, e está certo, ganha. São profissionais que iam trazer, empresarial, empresários que iam investir para ter o retorno claro. Mas é o momento também, já que está começando, já que ainda o povo não está entendendo, já que está tendo uma disputa, então eu deixo aqui as minhas 3 perguntas, como disse o meu amigo doutor aqui agora ao lado. Primeiro, vamos nos motivar, estarmos juntos, todos os segmentos de Araçatuba. E a região, que é muito importante que esteja junto também. De preferência que venha isso através do governo federal, para que nós possamos mesmo ter um preço que dá para todo mundo estudar na região. E terceiro, é hora de juntar político, tal, mas pôr na frente quem entende para que realmente prepare algo para poder receber esse pessoal que virá, acredito que até em breve, para Araçatuba. Tá certo, seu Wilson. Vamos agora ouvir a jornalista da Folha da Região, Monique Bueno. Obrigado pela sua presença aqui, Monique, boa tarde. Boa tarde, E eu queria começar perguntando, com essa cobertura que a Folha da Região tem dado aí a essa novidade, a essa notícia, como é que você está vendo aí esse assunto, Monique? Tá. Boa tarde, Pitito. Boa tarde aos convidados aqui do programa, aos telespectadores. A gente que está na rua, apurando, ouvindo a população, é uma vontade de todos que a faculdade venha. Só que, ao meu ver, seria mais um complemento à faculdade na nossa cidade e no sistema de saúde da cidade de Araçatuba. Por quê? O profissional ele tem que ter atrativos e tem que ter interesse em ficar em Araçatuba. Hoje a gente acompanha reclamações de usuários que faltam plantonistas nos prontos atendimentos, no pronto-socorro, que falta especialista, pediatra é um dos especialistas mais solicitados. Psiquiatra, nós só temos um, parece que no sistema de saúde público. Então, Araçatuba precisa, além de uma faculdade, oferecer atrativos e interesses para que o profissional qualificado, depois, permaneça na cidade. Essa é a visão que a gente tem do pessoal de Araçatuba. Não adianta, a pessoa ela vai pagar caro por uma faculdade de medicina e ela vai querer trabalhar para recompensar tudo isso. Então, tem que ter um lugar que dê todo esse aparato para ela. Você entendeu? Às vezes, o salário baixo pago pelo sistema público de saúde não atrai. Então, às vezes, ela pode se formar aqui em Araçatuba e ir embora para São Paulo, em busca de mais oportunidades. Então, é necessário também ter esse
né, esses atrativos aqui na nossa cidade. E a gente percebe que isso vem ocorrendo muito o inverso, né? Muitas pessoas que se foram atrás de uma formação ou de uma oportunidade profissional de maior rentabilidade, hoje querem voltar pela qualidade de vida, principalmente aqueles que se foram para São Paulo, para os grandes centros, que a vida tem estado muito difícil. Ó, a gente tem bastante pergunta aqui pelo Facebook, eu vou chamar um rápido intervalo e nós vamos voltar agora para o segundo bloco com essas perguntas, as respostas e algumas considerações aí. Voltamos em instantes. Estamos de volta a Araçatuba ao vivo, hoje falando sobre o tema da possível vinda do curso de medicina aqui para a cidade de Araçatuba. Vamos agora nesse bloco fazer algumas perguntas que estamos recebendo aqui via o facebook.com/TV Araçatuba. Você também aí de casa pode participar ligando para o 3636-7732. Vamos à primeira pergunta aqui do senhor Argemiro Luciano dos Santos. Ele diz, os politiqueiros dessa cidade passaram a imagem, através de abaixo-assinado, de que a FEA seria federalizada e o curso de medicina seria público. O que aconteceu? O doutor Sérgio. Bom, Argemiro, aí tem que definir primeiro para o público, né, o que é a FEA. A FEA é uma fundação de ensino sem fins lucrativos criado por lei municipal. E a FEA, ela não tem subsídio nenhum, não recebe dinheiro nem de área municipal, nem de estadual, nem federal. Ela vive de uma mensalidade sem fins lucrativos e com uma gestão transparente. Então as mensalidades são as mensalidades mais baixas. Bom, a situação econômica da FEA é uma situação estável, então nasceu faz um ano e meio, um movimento para quê? Federalizar a FEA, não o Ministério assumindo uma instituição quebrada, porque no Brasil é assim. Quando o poder público investe numa fundação no setor privado, é porque ele está quebrado, ele vai lá e investe para recuperar. No caso da fundação, não, ela tem uma situação econômica totalmente estável, só que na discussão social, dentro do município, se for federalizado, você vai conseguir levar a uma situação pública. Situação pública realmente é uma mensalidade a custo zero. Tudo bem. Essa é um movimento que não tem nada a ver com a discussão da medicina. Porque a medicina hoje em Araçatuba, ela não é a discussão pública, é a discussão privada. Isso aqui já tem a portaria assinada pelo ministro, que eu até vou ler aqui, ó. Edital de pré-seleção para implantação de curso de graduação em medicina por instituição de educação superior privada. E a FEA, ela é de direito público, entre aspas, porque ela é privada. Ela tem o vínculo público, que ela é criada por lei municipal, mas ela tem uma gestão privada. Então a FEA pode se habilitar a entrar dentro da concorrência e pegar o curso de medicina. Isso também é uma situação que não está afastada. Então eu estou deixando bem claro que a federalização é um movimento que tem que continuar, porque é um avanço para o município. Mas curso de medicina é uma discussão que corre em paralelo. E essa federalização, ela é possível, doutor Sérgio? Olha, essa federalização eu até fico meio triste, porque eu acho que tinha que ter mais eco. Porque em Araçatuba nós não temos uma história de curso superior vinculado ao social. E a FEA, por estar vivendo um grande momento financeiro dela, quer dizer, nós temos aí 1.000 alunos, não temos dívida nenhuma, e a fundação ela poderia ser federalizada. Existe um movimento dos políticos da cidade, que a gente respeita, e vereadores, e o próprio prefeito Cido Sério está envolvido nisso, mas a gente queria uma agilidade maior, porque seria um ganho muito grande para a cidade. O que tem a ver, doutor Sérgio? Agora uma pergunta até minha, assim, quando teve aquela procura pelo governador Geraldo Alckmin, que Araçatuba estaria disputando com o Bauru, uma possível instalação através da Unesp, foi ali a ruptura do modelo público para o privado? Na realidade, você vê como é que era. Antes dessa política do Mais Médico, antes do Ministério entrar nessa discussão, a gente já vem discutindo faculdade de medicina faz tempo no município. Convém lembrar
que Botucatu tem uma faculdade de medicina por falta de força política de Araçatuba, porque havia uma discussão, talvez aqui o meu colega deve se lembrar disso, mas havia uma discussão muito grande entre Araçatuba e Botucatu, e Araçatuba perdeu. Bom, o Estado, através da Unesp, nós propomos a seguinte parceria com o Estado. De que maneira? Uma parceria em que a Unesp ela entraria com toda a parte de atenção, de curso básico, que seria o primeiro e o segundo ano de medicina, que já tem todos os laboratórios montados, e uma vez terminando a fase do curso básico que entrasse para o curso clínico, a Santa Casa entraria numa parceria com o Unesp oferecendo o hospital. Para isso, teria que ter investimento dentro da Santa Casa via Geraldo Alckmin, governo do Estado. Só que isso foi feito, um processo, foi tudo elaborado e tal. Quando nós fomos, isso é uma decisão que a Unesp teria que fazer. Eu até participei, junto até com o prefeito de Birigui. Nós fomos na Unesp e a Unesp, numa reunião, foi bem clara. Botucatu já consome todo o nosso dinheiro e nós não temos verba para fazer isso. E ali morreu a discussão. E agora ela renasce via Ministério da Saúde. Tá ok. Temos mais uma pergunta aqui. Na verdade, são duas perguntas do Rodrigo Andolfato. Ele faz a primeira pergunta para o Dr. Sérgio. Com a vinda da Faculdade de Medicina e a residência médica alocada na Santa Casa, é provável que o nível de qualidade melhore muito na Santa Casa. Com isso, o plano Santa Casa Saúde será beneficiado? Tem que deixar bem claro o seguinte, a Santa Casa é um hospital que é 80% SUS. É um hospital basicamente vinculado ao Sistema Único de Saúde. Aonde entra o plano de saúde de Santa Casa? Ele foi criado para aumentar a receita para financiar o SUS. Então, todo o rendimento do plano de saúde, ele é usado para investimento no SUS. Então, na realidade, o plano de saúde da Santa Casa e o SUS acabam tendo uma parceria de financiamento de uma estrutura subfinanciada que é o SUS. Agora, vou dizer uma outra coisa aqui, que o Flávio colocou muito bem colocado, é o seguinte, nós estamos falando em faculdade, tudo bem. O curso básico, que é o curso laboratório, hoje com toda a parte virtual, por exemplo, eu quando me formei, não sei se o Flávio, na época dele, mas a gente estudava em cadáver. Então a anatomia era em cadáver, eu acho que na sua também foi. Hoje, o cadáver era o qual? Eram os chamados indigentes, eram pessoas que morriam no hospital e aí o corpo era doado para estudo. Hoje isso é inviável, então tudo é em bonecos, é virtual. Então a parte de laboratório, que é o primeiro, o segundo e uma parte do terceiro ano, você faz em qualquer... Agora, quando entra na parte clínica, você precisa de um hospital. O hospital, para se transformar em hospital de ensino, ele antes tem que ser um hospital organizado. E o que organiza hoje um hospital geral? É a residência médica. Então, a residência médica cria os serviços. Então, o primeiro passo para o hospital transformar em hospital de ensino é ele ter estrutura de residência médica, que nós não temos hoje. E vou dizer para você, nessa região toda aqui em residência médica, só tem em Rio Preto. Marília e Prudente tem residência médica. Mas, por exemplo, a Unicastelo tem uma faculdade de medicina em Fernandópolis. O hospital lá não tem residência médica e tem uma demanda complicada de treinamento. Nós não podemos incorrer no mesmo erro de não ter e ter que mandar o aluno andar 300, 400 quilômetros para poder ele fazer um treinamento. Então, a Santa Casa vai ter que rediscutir o modelo dela, modelo de gestão, no sentido de criar serviços de residência para se qualificar num hospital de residência na área básica, para poder, então, ela se transformar em hospital de ensino. Isso envolve investimento. Tá certo. O Rodrigo Andolfato, ele segue aqui na pergunta, agora endereçando ao Dr. Flávio Gaberlini, quanto desta provável migração de planos de saúde da Unimed, vamos supor, para o Santa Casa Saúde, pode atrapalhar o negócio da Unimed. Se isso tem alguma correlação, doutor? Eu acredito que não. Quando a Unimed começou a construção do seu hospital, todos achavam que ele não passaria ali dos seus 28 leitos. Hoje nós temos 11 anos, 146 leitos, projeto de ampliação para o ano que vem, investimento de 7 milhões na parte de cardiologia, hemodinâmica e centro cirúrgico. Eu acho que a nossa região ela é muito pobre no que ela oferece de saúde.
nós tínhamos somente um hospital. Hoje nós vemos que mesmo com 2 hospitais de grande porte, 2 hospitais regionais, ainda nós não temos leito. Tem dia que nós não temos leito na Santa Casa e nós não temos leito no Hospital da Unimed. Então, eu acho que jamais isso vai interferir. Todos vão ganhar. A saúde pública vai ganhar e o serviço privado vai ganhar. Você vai nas cidades onde tem a faculdade de medicina. Você vai em São Paulo, você vai em Rio Preto mesmo. Os grandes hospitais, a demanda é enorme. Então, eu acho que isso não vai trazer problema nenhum para o convênio Unimed e para o Hospital Unimed. Eu acho que sim, no futuro, nós vamos ter uma parceria com a faculdade, com a Santa Casa, de oferecer até vagas que porventura eles não consigam, nós vamos suprir. Mas hoje, isso assim, de ser concorrente, Santa Casa, Unimed, isso não existe mais hoje. Isso para mim já está completamente resolvido, superado, e são 2 hospitais que ele tem focos diferentes, públicos diferentes, e tem uma enormidade de pacientes precisando dos 2 serviços. Então eu acho que isso não vai trazer nada de prejuízo. Certo. Ele continua aqui, se hoje em dia o que falta na sociedade é o médico geral, né, que deve ser o clínico geral, né? 90% dos atendimentos não pode ser feito por eles. Isso não necessita de residência, certo? Eu acho assim, na realidade, a grade do curso médico, na verdade é o seguinte, a saúde, não o curso de medicina, a saúde está vivendo um turbilhão. Nós estamos com rediscussão de todo o ato médico como procedimento, a judicialização da medicina, que é a cobrança das portarias que estão em vigor, que até então nunca foram cobradas, e hoje o Ministério Público bate pesado em cima dessas portarias. Isso também está obrigando a qualificação. Eu vou dar um exemplo da Santa Casa. A Santa Casa de Araçatuba, ela é um hospital aberto. Então quer dizer o seguinte, chegou um médico formado, eu quero vir para Araçatuba e quero trabalhar e quero entrar dentro da Santa Casa. Qual é o procedimento? Eu sou diretor clínico na Santa Casa, eu acho que uns 15 anos. Não por mérito, porque ninguém quer ser. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, a entrada do médico dentro do hospital, ela tem uma exigência, é residência médica reconhecida pelo MEC e ou título de especialista. Só isso. Por quê? Para garantir o ato médico ao usuário do SUS. Porque como é avaliado o recém-formado sem a residência e sem o título de especialista? Ele não é avaliado. O advogado tem a OAB. O médico, ele agora está se criando dentro do CRM a avaliação pós-formado, mas até então não tem. Então a única maneira que a Santa Casa tem de amanhã, no erro médico, ela se defender, é dizer que na admissão do profissional ela exige uma qualificação dada pelo próprio Ministério da Saúde e pelo Conselho Regional de Medicina. Então essa discussão do recém-formado, ele teoricamente, a grade da universidade garante a ele um conhecimento geral, sem o foco da especialidade. Eu vou só para o telespectador entender. Doença de tireoide, hipotiroidismo. Indivíduo que tem uma senhora de 70 anos que ela apresenta no UBS com uma queixa de anemia, vai ver, é a tireoide que não está funcionando. O que o médico faz? Ao endocrinologista. Não. Ele tem habilitado a dar o hormônio tiroidiano. Não tem que comer uma vaga do especialista. A mesma coisa é o cardiologista. Se a senhora está com a pressão alta, tem que ir o cardiologista. Não. Cardiologia quem trata é o PSF, é o médico de família. A pressão é da área do geral. Mas a cultura, tanto do médico quanto do usuário, é da especialidade. Doutor, eu vim aqui porque eu quero ir no especialista. Para quê? Não, eu tenho pressão alta, eu quero ir no cardiologista. Então ninguém fala no generalista. O generalista é aquele que transfere para alguém. Então essa cultura tem que mudar. Isso eu concordo plenamente. O número de falta de médicos, hoje que se fala muito, neurologia, por exemplo, tem fila. A Monique sabe mais do que eu, de 1 ano aguardando consulta. Ora, quem precisa de um médico que espera 1 ano, o mínimo que tem que dizer, ou essa consulta foi mal orientada, ou ele já morreu. Entendeu? 1 ano é um indicador que não pode existir dentro da saúde. Mas isso eu digo, em parte, que não é só a falta do médico. É a cultura do especialista, é a cultura errada na grade
e um médico recém-formado, habilitado por uma avaliação mínima que é dada pelo CRM, ele poderá exercer o papel de generalista com uma segurança mínima ao usuário, eu concordo, mas não no padrão de nenhuma avaliação, ele tem que ter uma avaliação mínima. Eu queria fazer uma pergunta aos doutores aí que estiveram fora, né, enquanto estudantes de faculdade, e dizer quais são os impactos econômicos aí que a cidade de Araçatuba pode ter recebendo aí estudantes de fora, né, para estudarem aqui na cidade. Haja visto que é importante lembrar que eles são consumidores, né, fortes consumidores aí de combustíveis, de serviços da própria cidade, como lavanderia, enfim. Na opinião dos senhores, assim, qual é esse impacto aí? O que isso pode, para o cidadão comum que está nos assistindo, poder observar e dizer, olha, qual é o ganho aí econômico que a cidade tem com este curso de medicina? Olha, eu vou dar um exemplo, é o seguinte, existe um indicador dentro da Organização Mundial de Saúde que chama Índice de Mortalidade Infantil. Isso é usado no mundo inteiro. É o quê? Para cada 1.000 crianças nascidas vivas durante um ano, quantas morrem? Isso leva uma razão que no Brasil, para você ter uma ideia, na África esse número é 70. Nos países de primeiro mundo é um dígito, que é 0, não chega a ser 1. E no Brasil, o estado de São Paulo está 9, nós estamos dentro de um dígito. O que isso serve? Serve o seguinte, se amanhã eu falar, Sérgio, você quer ser médico no Ceará, numa cidade chamada, aí diz um nome que eu nunca ouvi falar, eu vou na internet e vou ver qual o índice de mortalidade infantil, 27. Eu já sei que essa cidade não tem água tratada, o esgoto é um indicador da condição da cidade. Eu estou dizendo isso para quê? Faculdade de Medicina é exatamente igual. Uma cidade que comporta uma faculdade de Medicina, tem uma faculdade de Medicina e habilita o profissional de uma forma de boa qualificação, é um indicador da cidade. Não é 40 alunos que vão gerar mais consumo no comércio, não é isso. Mas é a mudança na qualidade da cidade. Por quê? Porque você tem que ter um hospital com uma estrutura completamente diferente, você tem que ter uma discussão acadêmica com professores, como o Flávio aqui, que é doutor, vai ter uma qualificação profissional muito melhor, isso envolvendo um envolvimento indireto, que é centenas e milhares de pessoas. Então, muita gente, eu vou dar um exemplo, um supermercado, se ele for investir numa cidade, uma cidade que tem um nicho de uma faculdade de medicina que é reconhecida, eu falo de Barretos, vamos falar aqui de Barretos. Barretos, a cidade de Barretos, perdoe se alguém tem Barretos, mas não é nada. A cidade de Barretos é horrível. Ela conseguiu ser melhor do que 80% das cidades de pequeno porte do Brasil por causa de um hospital. E agora com uma faculdade. Então, vê o poder que existe quando você qualifica com um indicador de categoria uma cidade, ela engole todas as deficiências da cidade. Então, eu acho que faculdade de medicina não é 40 alunos, é a qualidade se instalando dentro de uma discussão de ensino. Eu queria concordar com o Sérgio e dizer que realmente assim, eu acho que o consumo que esses alunos vão trazer, se forem 40 vezes 6 anos, 240, vai trazer o benefício para a cidade, mas eu concordo com ele que o impacto é muito pequeno. Mas o número de pessoas que vão vir diariamente a Araçatuba e vão consumir diariamente a Araçatuba, esse sim é muito grande. Esse eu acredito que realmente você pode colocar exponencialmente. Como ele citou Barretos, lá em Barretos eles montaram um centro de treinamento de cirurgia de vídeo que é financiado pelo centro europeu. Nós não podemos ter? Nós podemos. Então, eu acredito que a nossa cidade, assim, ela vai ganhar muito, muito, muito com a faculdade para todo mundo. Para todo mundo. Não são só essas 40, 50 pessoas que vão vir, mas o que elas vão trazer, o que os médicos que vão trabalhar na faculdade, que vão trabalhar no hospital, também vão ganhar e vão trazer para a cidade. Tá certo. Pois não, senhor Wilson. O Sérgio me deixou preocupado. Vou fazer umas perguntas para ele. Ele disse que a faculdade é importante, a política é importante estar nela, mas precisaria mais eco.
mas eu vou me emendar mais aqui, depois você me diz tudo. Depois ele disse uma série de coisas, eu até gostaria, no momento, você até falou uma muito boa também. Será, Sérgio, doutor, que nós não estamos num momento hoje de repensar a região de Araçatuba, e em especial Araçatuba, a nível saúde? Será que hoje Araçatuba não recebe aí 30, 40 ou 41 cidades da nossa região, tudo hoje da Santa Casa? Porque se eu for analisar hoje o SUS, que me desculpe, mas é muito pouco que o SUS hoje passa para que realmente a pessoa tenha um tratamento especial para ela. Você falou em um ano, tem gente esperando um ano, já morreu há muito tempo. Eu conheço várias pessoas que há 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Isso é sinal que alguma coisa está errada. Esses dias eu leio no jornal que Birigui, a Santa Casa de Birigui, estava indo a leilão. Birigui é uma cidade que deveria ter sua Santa Casa hoje sem necessidade de Araçatuba. Ela tem 100 mil habitantes. Mirandópolis tem um hospital muito bom, mas parece que vem muita gente de Mirandópolis para cá. Andradina, idem. Então, o que está acontecendo na nossa região a nível de hospital e qual é o eco que Araçatuba precisa hoje? Quais são os segmentos que devem se unirem, que devem estar juntos? O que devemos fazer? Aonde devemos procurar? E o que nós temos que procurar para que realmente haja essa mudança e que esses acontecimentos tão importantes para a nossa cidade aconteçam? Eu vou falar o seguinte, eu estou há 35 anos em Araçatuba e me envolvi muito, mas muito, na discussão da coisa pública. E acho o seguinte, primeiro, o SUS é subfinanciado, ponto. Isso aí é inquestionável, o SUS é subfinanciado, ou seja, a legislação exige, mas na hora do pagamento não acontece. Isso não sou eu que estou falando, isso é nacionalmente conhecido. Agora, há pouco tempo, você ouviu, foi publicado aí que o governo federal precisou devolver alguns bilhões de dinheiro do SUS que não teve projetos apresentados para ser aplicado diante da burocracia. Então, na realidade, o que eu penso é o seguinte, o Brasil está passando uma situação muito complicada do ponto de vista de gestão pública, das coisas públicas. Há pouco tempo teve um senador que ficou indignado porque a mulher dele estava com o carro do Senado fazendo compra no supermercado e denunciaram. Ele falou, mas vem cá, qual o problema? O problema é que o carro não lhe pertence, o carro é do público. Então, essa discussão hoje está em cima da mesa e o Sistema Único de Saúde está participando disso. Isso é o subfinanciamento, pronto. O governo federal tem que encarar isso de outra maneira. O nosso querido Adib Jatene, quando criou o CPMF, naquela época, já foi para resolver isso, e o que fizeram? Puxaram o tapete dele quando viram um monte de dinheiro, porque o governo federal não pode ver entrar imposto, porque ele entra num estado de alucinação que ele perde a razão. E aí foi o que aconteceu, tiraram o dinheiro da saúde. Mas isso é uma discussão, segundo isso que você está falando, o SUS hoje, eu digo que tem um grupo em Brasília, no Ministério da Saúde, que trabalha no purão. Muda a política, mas eles nunca saem, porque é tudo previsto, tudo discutido, é tudo certinho, uma teoria perfeita. Então, hoje, a grande discussão do SUS é rede. O que quer dizer isso? Transferência da pequena complexidade para a alta complexidade. Qual é o melhor prefeito de Bilac? Se eu chegar em Bilac para ele falar assim, olha, eu estou te dando uma ressonância magnética. Se ele virar para mim e falar, eu não quero, ele é um bom prefeito. Por quê? Porque ganhar aparelho qualquer um ganha, mas incorporar a tecnologia, o custo inviabiliza. Então você tem que ter uma ressonância que atenda X cidade. Essa discussão de rede, e não a cidade, consegui uma tomografia para mim, consegui uma ressonância, consegui um cateterismo. Não, tem que discutir a necessidade e fazer realmente uma cidade de 5 mil habitantes, você não pode investir. Isso não estava sendo colocado na pauta, hoje em dia está. Araçatuba é referência de 800 mil habitantes em complexidade. Só que você entra dentro da Santa Casa, qual a pactuação para assumir isso? Nós estamos começando, por quê? Porque o subfinanciamento trava a discussão. Então, essa pauta da saúde, e nesse ponto eu quero falar para o Petito que eu agradeço absurdamente, porque eu já tinha falado com a Monique, quantas vezes, põe 4 pessoas numa mesa e vamos falar sem interesse nenhum, porque qual é o meu partido? O meu partido é a saúde.
Qual é o seu partido? O partido seu é o doente que está 1 ano para ser operado. Eu não estou interessado. Se eu precisar abraçar o PT, eu abraço. Se eu precisar... Olha, nesse ponto eu me prostituo rindo. Se eu precisar abraçar qualquer um para conseguir um financiamento para a Santa Casa, eu faço. Agora, o que eu acho é que essa pauta de discussão aqui, só a abertura disso, de você poder mostrar que a gente está urgentemente, como ele colocou, precisar discutir situações fundamentais. Birigui não tem um tomógrafo para atendimento público. Tem uma cidade de 100 mil habitantes. Isso, do ponto de vista legal, o promotor tinha que fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta, e dar um prazo de 1 mês, senão tinha que prender alguém. Porque é um absurdo uma pessoa ser acidentada, ter que pôr na ambulância, vem a Araçatuba, faz a tomografia. Mas tinha um tomógrafo até semana passada guardado numa caixa do corredor da Santa Casa, que também nós publicamos isso, né? Alguém tem que explicar, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso passa batido, como se fosse normal. Então eu acho o seguinte, aqui põe 70 mil habitantes para ter uma faculdade de medicina, mas que tal 70 mil habitantes para ter um hospital para atender? Doutor Sérgio, deixa eu só complementar isso. Na última Conferência Municipal de Saúde, teve, como resultado de vários profissionais envolvidos, a busca pela desvincular a RAS, que é a Rede de Atenção à Saúde, na qual a região de Araçatuba está vinculada com a região de Rio Preto. Para o Conselho Municipal de Saúde e os profissionais envolvidos aqui de Araçatuba, a realidade da nossa região para a região de Rio Preto é muito diferente. Lá eles têm faculdades de medicina, lá eles têm centros de referência em algumas especialidades, e aqui falta. Então, parece que vincular Araçatuba com Rio Preto não fortalece a nossa região. Todo investimento fica para Rio Preto e deixa de atender a nossa região. Às vezes, com a faculdade de medicina, isso começa a ganhar força para a gente ser uma raça só. Isso que ela falou é aquilo que eu falei. A faculdade de medicina, ela muda a qualidade. Ele falou 40 alunos por ano, não é nada. Vezes 6, 240. Residência com mais 10, você põe no mercado em 5 anos 300 a 400 médicos habilitados a trabalhar. Então você vai em Rio Preto, quantas faculdades de medicina tem em Rio Preto? 3. Então existe alguma discussão em Rio Preto que falta médico para dar plantão? Não. Por quê? Porque a demanda de treinamento lá mantém o mercado garantido nas portarias. Nós não temos treinamento nenhum, aqui é tudo profissional liberal. E uma coisa que tem que deixar também bem claro, que o médico, ele quando forma hoje é feito o quê? Olha, você é médico, está aqui o diploma, você venda o preço que você quiser, o conhecimento que você ganhou. Ponto. Ele não tem compromisso nenhum. Então, está faltando pronto-socorro médico para dar plantão, ninguém consegue obrigar o médico a dar, porque ele não se submete a trabalhar pelo que paga. Então, esse conflito nas cidades como Prudente, Rio Preto e Marília é resolvido o quê? O aprendizado com um médico recém-formado, funcionando como uma mão de obra supervisionada e qualificada, suprindo essas deficiências. Então a discussão passa a ser o quê? Aumentar a verba e receita. Aí começam o quê? Pegar as cidades mais fracas e engolir. É o que acontece com a Araçatuba. Pois não, Rodrigo, fica à vontade. Qual a sua pergunta? Então, só em primeiro lugar, dizer que é sempre um prazer participar desse programa, que o Araçatuba ao Vivo é sensacional. É um canal que a gente pode expor as ideias e a comunidade participar. Eu vejo dois polos dentro, assim, na mesa. Um o Dr. Sérgio e outro o Dr. Flávio. Um, aparentemente, me representa a medicina capitalista, através de um plano de saúde chamado Unimed, onde não tem um atendimento SUS e que está em franco crescimento. O outro, o Dr. Sérgio, eu percebo que é um idealista do atendimento público de saúde, de qualidade. Conheço a história dele, estudei com a Tatiana, minha amiga de escola, sei da capacidade técnica dos dois. Mas o que eu vejo assim como o Dr. Sérgio deixou escapulir, dizendo que o plano Santa Casa Saúde é como se fosse uma tentativa capitalista de complementar uma renda, uma receita, para salvar o sistema único de saúde, que é náufrago, né? O que eu vejo nesse determinado momento em que existe uma chance, uma vantagem institucional no que tange a residência médica tem que atender SUS,
Então, neste momento, não era hora de uma estratégia corporativa de transformar o Santa Casa Saúde em algo que atendesse 80% do volume de atendimentos e deixasse o SUS, o atendimento que é hoje, para poder viabilizar a residência, mas transformar a Santa Casa, ou Santa Casa Saúde, num grande mantenedor desse negócio Santa Casa, não só Araçatuba, mas isso em todo o Brasil, porque o que eu vejo, e me parece, e vocês me corrijam se eu estiver errado, estou jogando um pouco de pimenta na mesa, é o seguinte: o Sistema Único de Saúde não está sendo viável. A gente vê toda vez notícias na Folha da Região, Santa Casa precisa de dinheiro para isso, Santa Casa precisa de dinheiro para aquilo. Eu nunca vejo Unimed precisa de dinheiro para isso, ou Unimed precisa de dinheiro para aquilo. Ou seja, o sistema de gestão capitalista, Unimed, é 100% mais eficiente do que o sistema público. Ok, temos que cuidar das pessoas que não têm condições, apesar de que hoje as empresas, a grande maioria, coloca para os seus funcionários os planos de saúde. O que eu quero dizer é o seguinte: por que não transformar agora, nesse grande momento histórico, que a gente possa fazer essa guinada, a Santa Casa, o Santa Casa Saúde, ser um grande sistema de alavancagem de receita para Santa Casa, porque uma empresa como a minha, que paga 20 mil por mês para a Unimed, por que eu não poderia migrar para o Santa Casa Saúde? Por quê? Eu não faço isso porque para os meus funcionários é valor ter o plano de saúde Unimed. É o sistema que eles veem como valor. Então a minha pergunta que eu fiz, as duas perguntas que eu deixei no ar é: neste momento, não é uma estratégia fortalecer a parte da receita privada do sistema Santa Casa, através do Santa Casa Saúde, doutor Sérgio? Essa é a minha pergunta. Primeiro, falar que eu fico satisfeito. O seu programa, de vez em quando, eu estou acompanhando, eu vejo a discussão sua e fico satisfeito também porque a gente tem um vínculo. Minha filha foi colega sua, estudou. Eu fico meio triste porque eu já estou meio velho, mas, de qualquer maneira, eu fico satisfeito. Mas, Rodrigo, aí é o seguinte, tem uma divergência filosófica básica aqui, que é o seguinte: SUS é política de Estado, não é política de governo. SUS é constitucional, está dentro da Constituição. Então, eu sou um defensor SUS roxo. Por quê? Porque a Constituição, ela foi, está certo que é uma Constituição cidadã, que o Ulisses Guimarães nos perdoe, mas ele fez uma Constituição muito amigável e nos esqueceu que tinha custo. Mas o SUS é uma política de Estado. Então, muda governo, sai governo e o SUS existe. O plano de saúde, uma coisa que tem que deixar claro que a Unimed é uma cooperativa. E o plano de saúde da Santa Casa é um plano de saúde. São estruturas diferentes. Uma cooperativa, os médicos são donos e fazem uma gestão privada. A Unimed, a gestão dela é o seguinte: é como qualquer empresa capitalista, como você colocou bem, ela não fecha no vermelho. Não pode fechar no vermelho, porque ela tem que prestar contas isso aos sócios. Isso é qualquer empresa. Agora, uma empresa chamada social, ela não, se a gente não fechar no vermelho, morre. E morre muita gente. Então eu não posso chegar na porta do hospital e dizer o seguinte: olha, hoje eu não vou te atender porque acabou esse remédio, eu tenho que esperar o dinheiro chegar. Então a discussão do social e do capital, ela é uma discussão muito complicada quando a Constituição dá o direito. Então qual é a minha proposta? Primeiro, não é a minha, eu vou dizer um negócio que, se eu falar aqui, rapaz, da Santa Casa, não sei nem como é que eu vou entrar depois. Mas é o seguinte: primeiro, eu queria que acabasse o plano Santa Casa Saúde. Isso é pessoal, hein? E eu não posso falar, porque senão... Por que eu queria? Porque eu queria trabalhar no hospital só SUS. Então eu vou fazer força para o SUS crescer. E não diminuir o SUS e crescer uma situação para tapar um buraco, um cantinho aqui. Então, a minha proposta para isso é o seguinte: é chamar a promotoria, criar um termo de ajuste e conduta, e o Estado e o federal cumpra a decisão judicial de garantir o financiamento na força da lei, porque se trata de uma política de Estado. Mas quem tem peito para fazer isso, então fica esse subterfúgio. Nós temos que viabilizar o SUS, porque não é... Quantas vidas tem em Araçatuba que se beneficiam dos planos? 60, 70 mil vidas. Mas tem 130 mil que não tem opção. E você sabe bem disso. Eu vejo lá na porta do pronto-socorro da Santa Casa, ele tem um atendimento precário
no bairro, tem um atendimento precário no pronto-socorro, e aí chega na Santa Casa, ele tem a opção única ali. E eu não posso chegar para ele e falar, você tem plano? Você tem, não. Eu tenho que dar a ele o direito de ser atendido igual quem tem Unimed e que tem o plano. Isso é o mínimo de cidadania. E aí eu vou falar um desabafo aqui, quer dizer o seguinte, por que eu sou contra o Mais Médico que está sendo vindo? Não é porque vem mais médico. Se botar 100 médicos qualificados em Araçatuba, eu bato palmo. Mas eu sou contra por quê? Porque o Mais Médico ele vem para dar um tipo de atendimento com uma qualificação para a população que não é igual quem é atendido no Sírio-Libanês em São Paulo. O Flávio, com o título dele, ele vai dar um atendimento diferente do Mais Médico não qualificado. Então nós estamos criando medicinas diferentes para pessoas iguais. Então isso é um princípio que dói. E eu acho que o SUS não pode. Então toda discussão nossa é fortalecer o SUS, porque é uma política de Estado. Então eu não consigo aceitar criar subterfúgios e aceitar esse subfinanciamento docilmente. Gostaria de complementar que assim, essa porcentagem que o hospital público ele pode atender, isso é lei. Né? Isso, se eu não estou enganado, é uma lei estadual. Tanto é que isso também ocorre no Hospital das Clínicas de São Paulo, que eu acho que é 20% do que ele atende, o hospital público, ele pode colocar de privado. Eu só esclarecendo é o seguinte, para garantir o não pagamento dos impostos e reter impostos, quer dizer, você é uma instituição filantrópica. Sendo filantrópica, você tem alguma benfeitoria de não recolher determinada história. Para isso, você tem que ter, no mínimo, 60% da sua ocupação leito público, leito SUS, para você ter essa benfeitoria. Mas eu só quero lembrar aqui o seguinte, o Sírio-Libanês tem o título de filantrópico. Então, com isso, né, Rodrigo, com isso aí fica inviável essa proposta que você fez, porque não tem como a Santa Casa pegar, colocar 80% Santa Casa Saúde e a população de todos os outros municípios não tem para onde ir. Aí o governo estadual vai criar outro hospital e vai enterrar a Santa Casa. Isso. Então isso é ponto passivo, isso não tem jeito. É lógico, o fortalecimento do convênio é importante. Agora, a Unimed, eu queria lembrar que elas são singulares. Cada cidade tem a sua. Se a nossa está boa, é porque a nossa gestão é boa. A nossa gestão é a gestão de Araçatuba, que vem há 35 anos. Você vai em outras Unimeds que estão quebradas, que pagam para o médico R$25 a consulta. Então, a nossa Unimed, ela é uma Unimed boa, porque ela vem sendo bem administrada. E apesar de ela ser mercantilista, nós temos um custo muito alto e uma sobra muito pequena. Só que essa sobra, ela é retirada do médico. Então o médico deixa de ganhar para investir. Então esse dinheiro, na verdade, não é que é um dinheiro enorme que é pago. A cooperativa pega, separa uma parte que ela paga aos médicos, que é bem acima do que o SUS paga, é lógico, e ela retém para reinvestir. Então, quanto custa hoje para deixar o nosso pronto-socorro aberto? Só de especialidades à distância, seu Wilson, são 14 especialidades, 14 tipos de especialidades que estão de plantão à distância recebendo, caso seja necessário ir ao hospital. Custa R$300 mil. Agora, o hospital público, ele recebia até o mês passado, assim, recebe esse dinheiro? Não recebe. Então, como é que o senhor vai aceitar um cliente que vem de fora, porque não é doente, é cliente, que vem de fora, se o senhor não tem um especialista para cuidar? Porque grande parte do que vem para a especialidade. Aí ele chega no hospital público, não tem o plantão, quem vai atender? Quantos e quantos anos nós fomos lá para fazer favor um para o outro? Anos e anos. Mas hoje a medicina não é mais assim. Hoje no hospital privado, eu não peço favor para ninguém. Eu contrato a especialidade, pago por mês e ele vai. E mesmo assim, alguns não querem. Então não existe mais a medicina de assim, você pode fazer um favor para mim e vir atender o doente? Isso não existe mais, isso acabou. O médico hoje ele vai se ele receber. Se não receber, ele não vai, porque ele também não recebe nada gratuito. Estamos na sequência com o terceiro bloco do Araçatuba ao vivo. Até já. Estamos de volta a Araçatuba ao vivo. Hoje
falando sobre o tema da possível vinda do curso de medicina aqui para a cidade de Araçatuba. Você pode participar do nosso programa, ainda dá tempo. O telefone é o 3636-7732 ou através do facebook.com/TV Araçatuba. Queremos iniciar esse terceiro bloco com aí o nosso Wilson Marinho. Olha, hoje esse programa aqui está mexendo com muita coisa. Se fosse para dar um final aqui, nós iríamos até, acho que, dezembro do ano que vem. Porque o Sérgio falou que mora há 30 e poucos anos em Araçatuba. Eu moro aqui há quase 60 anos. Sou do tempo da Casa de Saúde São Sebastião. Muito lembro, Santa Terezinha. Né? Todas acabaram. Então aqui, Araçatuba, nessa parte da saúde, foi sempre desmanchando. O Sérgio não me respondeu ainda o eco que nós devemos fazer e aonde nós devemos entrar. E já em cima disso eu queria fazer uma pergunta aqui. Eu disse agora há pouco que Birigui tem mais de 100 mil habitantes e depende muito de Araçatuba. O Sérgio respondeu muito bem que lá deveria ter o que é necessário. É claro que se vir uma pessoa lá da onde que eu vou dizer, de uma cidade pequenininha, claro, nós devemos receber de braços abertos. Mas de uma cidade grande pode até vir, mas deveria colaborar pelo menos com a Santa Casa. Pelo menos ter uma verba, não sei se é a própria cidade ou se o próprio governo, alguma coisa tem que fazer. O que eu vejo da saúde no Brasil, não sei se foi você que falou, você do Jatene, quando ele colocou aquele imposto, na época foi uma maravilha. Só que esse imposto depois virou imposto normal. E tem deputados lá querendo fazer isso daí. E quando eu falo em deputados lá, nós nunca tivemos deputados aqui que nos ajudassem. Esse é um dos problemas sérios que a gente tem aqui a nível de faculdade e tal. Porque deputado para vir trazer 20 mil reais para não sei o quê, 10 mil reais para rodeio, 5 mil reais para carnaval, isso nós não queremos, não pode. A Araçatuba não pode mais pensar e precisar desse povo. Nós precisamos de projetos. E hoje aqui nessa conversa, um projeto que é importante. Então eu perguntaria e deixaria no ar. O SUS é bom? É bom. Paga pouco? Paga pouco. Mas isso aí eu estou dizendo uma coisa que eu acho que Araçatuba nós temos médicos fantásticos, fabulosos. Eu, particularmente, se eu tiver que elogiar, eu tenho que elogiar a Santa Casa, porque o que me fizeram na minha operação, os médicos que me atenderam, foram maravilhosos. Não foram nem médicos. Aquilo foram amigos, foram irmãos, são coisas importantes que aconteceu na minha vida, eu não poderia falar. Mas eu tenho que falar, tenho que perguntar. Por que a grande maioria, sei lá, a minoria, não sei quanto, que o médico, quando vai atender pelo SUS, ele fala, você vai fazer uma operação aí, tirar um calo, sei lá, ou vai fazer não sei o quê, pelo SUS. Só que, para mim, por fora, é X. E aí tem gente que, às vezes, nem pode não pagar, nem comprar um remédio. Nem comprar um remédio, ele é obrigado a pagar para o médico por fora. Eu, na minha opinião, está errado. Assim, a terceira coisa que eu queria falar, e eu vi isso na prefeitura quando eu fui secretário, Sérgio, na época você participava muito lá também, que quando tinha gente que precisava de um remédio e não tinha, teve até remédio de 25 mil reais. Na época o maluco falou, deu um carro nada, ele deu um remédio que realmente precisava. É normal. Aí quando entra um promotor, entra a promotoria, aí sai o remédio. Aí o paciente consegue o remédio. Mas por que só quando vai no promotor isso acontece? Será que é falta não é aquilo que você falou de eco, para que o povo conheça os direitos que o povo tem? Se paga impostos aí de tudo quanto é tipo e direito nós não temos nenhum, tem que pagar o médico por fora. Senão, morre lá ou espera um ano, conforme o próprio Sérgio disse aqui. Quando o promotor entra, aí o dinheiro do governo aparece. Aí depois o governo vai lá, todo mundo, o deputado, começou a campanha agora, eu não aguento de ver isso mais, não aguento. E o povo entra. Nosso partido, tal, que é um partido que nem sabe o que é. Está aqui com a saúde, segurança, as piores coisas que nós temos no Brasil. E Araçatuba não fica atrás. Então quando você vê falar, veio a faculdade de medicina, é ótimo. Deus que nos ajuda, que venha. Mas até para vir, e se não vir ou vir, tudo isso que nós estamos falando aqui, deveria ter a continuidade, Sérgio. Deveria ter os ecos, eu tenho um monte de amigos médicos aí que realmente brigam, que lutam, que querem que a coisa aconteça. Não sou contra o ganhar dinheiro, mas eu sou contra aquele que não pode ficar um ano esperando.
Aquele que não pode fica morrendo. Ou aquele que não pode tem que pagar o médico por fora, porque se não pagar o médico por fora, eu vou atender o Zé da Silva, porque o Zé da Silva tem dinheiro. E o outro lá não tem dinheiro. Pô, o que é isso? É 2 pesos, 2 medidas? Ó, tem pergunta para o Sérgio responder pra caramba. Bom, primeiro eu vou fazer o seguinte. Uma coisa que eu acho importantíssima uma vez me perguntaram assim, você faz política? Direto. Você faz mais política do que eu não conheço quem faz em Araçatuba. Porque política é você conversar com o vizinho, política é você negociar com o seu sócio, política é você negociar com a sua cidade, política é você reclamar do seu estacionamento. Agora, política partidária é outra discussão. Então, essa história de dizer eu sou apolítico já é uma maneira completamente errada de se posicionar dentro de um ambiente social que você faz parte. Eu estou falando isso por quê? Por causa do eco. Primeira coisa, qual a representação que Araçatuba tem de política partidária envolvido no cenário estadual e nacional? Nenhuma. Agora nós estamos começando a discutir alguma coisa dentro da política federal, através do PT e o PSDB com a articulação que está começando, mas Rio Preto, se você somar a representação, dá de 100-0 na gente. Então, se tiver uma dúvida de um dinheirinho, ou para Rio Preto ou para Araçatuba, nem pergunta, já despeja em Rio Preto. Não sobra nem o troco. Não sobra nem o troco. Então, isso daí é uma coisa que deixa a gente mutilado quando discute subfinanciamento. Agora, por exemplo, chegou ontem na Santa Casa, 40 camas, o caminhão descarregou e foi saindo cama. Falei, rapaz, o que é isso? Uma emenda parlamentar que a gente conseguiu, o dinheiro de 8 meses atrás, as câmaras. Vem cá, emenda parlamentar está cheia, dinheiro para parlamentar, para poder agradar, está lotado. Aqui a emenda parlamentar nós temos que soltar fogo, quando você consegue para comprar umas caminhas. Então, esse eco é a representatividade política. 1. E 2, isso aqui que o Petito está fazendo, olha, a Monique é prova. Eu estou aqui nessa luta, eu acho que é a primeira vez em 20 anos que eu sento numa mesa com direito a falar o que quer, sem ser proibido de dizer nada e com liberdade de gritar. Então, isso é eco, porque eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo isso aqui e vai dizer, olha, vem cá, a saúde não é como a gente pensa, não. E abriu a discussão. Todo o respeito à Câmara de Vereadores, que dê a comissão de saúde do município. Isso tinha que ser uma comissão permanente. Por quê? Porque é o que ele falou, saúde e segurança é 24 horas discutindo. Não, saúde, não vamos mexer nesse ninho de abelha aí não, porque vai dar encrenca. Então, todo mundo... Então, não tem o eco com os fóruns específicos para discussão. Nós temos aqui na cidade o chamado Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde, 90% da população não sabe que tem o direito de ir lá, de poder falar, de poder pedir, de poder denunciar, porque a lei dá esse direito. Não vai. Então... Isso é porque não sabe ou será que não interessa falar que tem? Então, essa situação nós temos que começar a botar a boca no trombone. Então, esse é o lado do eco. Segundo, aí vem uma situação que é questão de moralidade pública. Contrato de trabalho. Eu aceito atender o Sistema Único de Saúde, porque ninguém aqui foi obrigado a trabalhar pelo SUS. Você é chamado e diz, você quer atender o SUS? Quero. Eu tenho regras. E são regras sociais e regras institucionais. Cobrar por fora é cadeia, é crime, é política, é formação de quadrilha. Tem um carcerário, um cárcere em Brasília que já está treinado para pôr. Então, é quadrilha. Então, eu acho o seguinte, eu vejo, existe isso, deve existir. Eu não vou acusar ninguém, mas quem sabe disso tem que denunciar, porque isso enfraquece quem? Enfraquece o médico, enfraquece a instituição, enfraquece o usuário e quebra com o Sistema Único de Saúde. Então, isso é um absurdo. É evidente que nos planos de saúde é a mesma coisa. Se o Flávio depois ele pode falar. Isso é a mesma coisa. Você tem um contrato de trabalho, você tem que respeitar. Então, cobrar do SUS não tem cabimento. Eu acho isso um absurdo. E outra coisa que eu queria falar também, que foi colocado aqui, é o seguinte... Promotoria, procuradoria e juiz. Não, a judicialização, uma coisa que é bem claro hoje, que o judiciário, ele nunca trabalhou tanto na vida como hoje. Por quê? Porque a instabilidade democrática do país e a desigualdade social é tão grande que quando vai para a discussão, termina o diálogo entre as partes que têm contratos,
Por exemplo, o cidadão tem um contrato com o SUS, que é regido pela Constituição. O cidadão tem um contrato. Então ele chega lá, o médico passa um remédio, ele vai na farmácia, não tem dinheiro para comprar. Mas a responsabilidade é de quem? Do Estado, está na Constituição. Quem é o fiel da balança? É o Judiciário. Então, o Judiciário, mais do que nunca agora, para fortalecer a instituição democrática e garantir o SUS, ele tem que entrar. E eu tenho uma situação que eu acho interessante. Eu não conheço nada de Judiciário. A única coisa que eu conheço é porque eu sou frequentemente chamado na delegacia, que eu respondo pelo hospital. Então é BO, eu frequento muito ambiente de delegacia. Fórum, frequentei algumas vezes, mas tudo foi conhecimento adquirido na paulada do dia a dia. Mas tem um negócio interessante que eu vi. Nós ficamos da noite para o dia sem obstetra. Você lembra disso, né, Monique? A Santa Casa, da noite para o dia, o obstetra falou, olha, daqui uma semana eu estou fora, não quero, o que paga é pouco. E aí, de repente, acabou o serviço de obstetrícia de alto risco. O grupo se retirou. E fiquei eu com aquela batata na mão e eu não sei fazer parto. Eu não sei, porque eu não faço há 40 anos. E na minha prova de parto, eu lembro bem que eu estava fazendo o parto, rodando o neném para sair, o neném não saía e a parteira falou, solta que você está rodando para o lado errado. Eu soltei, o moleque saiu sozinho. Era uma grande múltipla, era o 10º filho. Então eu sempre fui ruim de obstetrícia. Aquilo me deu um pânico. E aí eu tive uma ideia, vou no fórum. E andando pelo fórum, encontramos um juiz, falou, não, vou chamar o promotor. Em 12 horas fizemos um termo de ajuste de conduta, botou secretário de saúde, Santa Casa, médico, sentou, pronto, foi atendido. Então eu vejo assim, essa discussão que não consegue ser conduzida por nós, cidadãos, a força do Poder Judiciário consegue. Então, hoje, infelizmente, é duro dizer isso, mas a judicialização, como fiel da balança, nessa fase que nós estamos passando da cidadania sendo literalmente abolida e o SUS sendo pisado e sendo uma política de Estado e os profissionais habilitados a trabalhar, e é duro. Hoje mesmo chegou um colega para mim e falou, Sérgio, esse mês nós não recebemos. O que houve? Atrasou lá o dinheiro. Você fala o quê para ele que tem que pagar o supermercado em dia, que tem que pagar o colégio do filho? Eu vou dizer o quê? Então é uma situação de constrangimento. Ele já ganha no limite inferior e mesmo assim ainda tem atraso. Então, mas é culpa da instituição? Não houve um repasse e está comprando remédio para não faltar, está fazendo mágica. Então isso tem que acabar. De que maneira? De quem que é a responsabilidade? Município é sua, então paga. É do Estado? É sua? Paga. É federal? Paga. Todas as resoluções que aconteceram hoje aqui, eu vou dar só o último exemplo. UTI neonatal. Nasceu uma criança no interior do estado de São Paulo, precisava do leito de UTI neonatal, SUS. Não tinha leito para internar a criança. O pai, o que fez? Imediatamente procurou o judiciário. O judiciário o que fez? Não tem. O Estado paga a UTI particular que tiver e vai internar numa UTI particular até ter vaga na pública. E foi internada na UTI particular. O governo tem que saber o seguinte, que se ele não se equipar, o custo dele vai ser muito maior. É muito fácil enfiar a cabeça e ficar dando uma de avestruz. Mas eu ainda falo tudo isso para terminar uma coisa que eu não me canso de repetir. O SUS dá certo para um país continental igual ao nosso, é a solução e é um exemplo de modelo mundial. A saúde brasileira, o sistema único. Tirando o subfinanciamento. Mas, só para dizer, é a maior política de inclusão social do mundo. Da noite para o dia, com a Constituição, nós pegamos 200 milhões que eram literalmente abandonados e falar, a partir de hoje, todos têm o direito à saúde, só que não pagam. Vale lembrar também, Petito, que a Justiça também colaborou para a época do Hospital da Mulher, quando em 2011 16 crianças morreram e o gargalo era a reforma no centro cirúrgico, que discorria há mais de um ano e as mortes vindo e nada acontecendo, né? E aí entrou a participação do Ministério, da Justiça, e por meio do TAC, que, né, o termo de ajustamento de conduta, a reforma se concluiu em menos de um mês. Estava entregue. Não posso dar uma sugestão, uma coisa assim? Será que não iria valer a pena nós termos um programa
com esse pessoal, com os promotores, com o juiz. E, inclusive, você falou um negócio da Câmara Municipal, tem que ter uma comissão. Tem que ter uma comissão que poderia, permanente de saúde. Teria que ser convidada para vir aqui também, para a gente ficar sabendo o que está acontecendo a nível de saúde em nossa cidade. Com certeza. Um tema respeitável aí, e a gente tem que considerar. E até o presidente dos médicos agora é o... Como é que é? Não, você diz o CRM, Conselho Regional. Isso, chamar aqui, vamos fazer um negócio. É por isso que eu falei hoje aqui, eu até quero te parabenizar pela coragem. Te conheço há muitos anos, sei quem é você também. É isso que nós precisamos em Araçatuba, gente. É pessoas que chegam aqui e falam a verdade. Não estamos agradando ninguém. E nem desagradando. Você falou muito bem uma hora. Seja quem for, partido que for, cor, credo, não interessa. Você tem que ajudar a Araçatuba e a nossa região. Vem para cá que eu vou te abraçar. E político nós todos somos mesmo. Então, fica aqui nessa parte, até dentro desses convites de promotores, de juízes, da Câmara, o pessoal que mexe, os médicos. Convidar mais uma vez esses dois aqui, que na minha opinião, essas duas pessoas aqui, e você já é da casa, mas as duas pessoas aqui que hoje mostraram um caminho aonde não tem caminho. Estou tirando uma frase aqui da Bíblia. Deus diz que ele faz caminho onde não tem caminho. E hoje aqui está aparecendo uma coisa que pouca gente não está percebendo. Mas eu vejo o que acontece, o que é pedido que chega de pessoas abandonadas, de pessoas que estão aí jogadas por não saber, por não conhecer, por não ter jeito de chegar, por não ser atendido, até poderia ser. Mas não tem uma abertura nisso daí. E aí eu não aguento de ficar vendo aí a política falar que vai mudar, que vai isso, que aquilo, e a culpa é nossa. É nossa porque nós não sabemos votar. É nossa porque nós não temos deputado. É nossa porque nós batemos palma. É nossa porque nós acompanhamos. Então, pelo amor de Deus, vamos ver se nós mudamos agora, nessa próxima política aí, colocar pessoas que tragam projetos, que participam da cidade. E não vem aqui simplesmente para dar abraço e nem trazer bombom, não. Tá certinho. Só uma coisinha que eu queria falar aqui é o seguinte. Quando você tem um hospital como o nosso, que é SUS, 70% SUS, você entra dentro de uma UTI, você entra dentro de uma enfermaria, você entra dentro de uma lavanderia, você entra dentro de uma pronto-socorro, de qualquer espaço físico dentro desse hospital. Aí pergunta o seguinte, está certo ou está errado? O Ministério da Saúde tem as chamadas portarias e as RDCs, que se chamam, que são as portarias que regulamentam, não é o teto, é o piso, o mínimo que um hospital pode ter. Então, por exemplo, pronto-socorro tem que ter um médico presencial 24 horas. Então, espaço, a cama tem que ter um espaço mínimo entre uma e outra. Oxigênio tem que ter um... Então, tem todas as portarias, todas elas existem para funcionar um hospital completo. Não precisa se criar portaria nenhuma, todas existem. E é o que eu disse, essas portarias é o piso, não é o teto. Agora eu vou fazer a seguinte colocação, por que eu estou falando isso? Se você entrar em um hospital público, ou hospital filantrópico, ou hospital com mais de 70% do SUS, com a vigilância sanitária e pegar todas as portarias e checar, 70% fecha. Não cumpre 100% todas as portarias. Muitas vezes diz o seguinte, está louco, como é que eu vou botar uma enfermeira para 5 leitos? Eu não posso, está lá na portaria. Então, a meta nossa hoje é qual que é? E por isso que eu digo que o judiciário está inteiramente à vontade, porque ele não vai criar nada. Ele vai pegar qual é a legislação. Ah, está tendo crise na UTI? Me dá a portaria da UTI. Cumpra-se. Então, ele tem a bula e a gente precisa da autoridade. É isso aí. Ainda no assunto aí da Faculdade de Medicina, aqui na nossa cidade, tem uma pergunta aqui da telespectadora Maria de Souza. Ela pergunta para a mesa, se nós temos aqui instituições, ou qual delas seria, talvez, a mais preparada para receber aí esse curso de medicina. É a pergunta da telespectadora Maria de Souza. Olha, o curso de medicina, eu vou responder, Flávio, porque está dentro da... Eu vou dizer um negócio para você. Eu tenho um sonho. Eu acho assim, o curso de medicina, eu acho que é sonho, porque o poder econômico fala mais alto. Mas o curso de medicina,
em Araçatuba teria que estar vinculado, se não ao público, ao quase público. Então eu tenho um sonho de uma instituição como uma fundação. Se fosse federalizada, então era o ideal, mas eu acho que a Fundação Educacional, ela desvincula um pouco do lado puramente privado e ela entra na discussão do social. Então, o curso de medicina, dentro de uma estrutura que já é uma faculdade, eu acho que seria um sonho que, às vezes, eu penso que é utópico, mas eu ainda vou lutar um pouco para a gente ter um curso de medicina com características sociais e menos uma característica muito privatizada nesse sentido. Por quê? Porque a mensalidade do médico, a mensalidade do curso de medicina, me deixa um pouco triste, porque você elitiza a barbaridade. Se você imaginar uma mensalidade de 7 mil ou 6 mil e imaginar o índice nosso, o IDH nosso e a nossa população, na realidade, esse é um curso que você está favorecendo uma ponta da pirâmide e não tem vínculo forte social nenhum. Então eu tenho a gente tem a fundação de ensino, eu não estou fazendo campanha nenhuma, mas por ser uma fundação e é mais social do que uma instituição puramente privada. E eu quero falar para o Rodrigo, que se estiver ouvindo, que eu não sou anticapitalista não, hein? Eu sou capitalista, mas eu estou discutindo a saúde num país que botaram ela na Constituição. Então eu tenho que discutir em cima da Constituição. Eu queria complementar que, assim, até o Sérgio me esclareceu que eu nem sabia que a FEA podia se candidatar, né? Eu achei que ela já estivesse fora. Então, na verdade, foi até uma novidade que ele trouxe aqui. Mas a cidade, assim, ela conta com instituições já de peso. Então, eu acho que se não for para a FEA, se vier para outras instituições, nós temos aqui instituições muito capacitadas a receber o curso. Tá, que hoje, né, é o Salesiano, o Toledo, o Coque, a Tati, né? O Coque, SEB, né? O Uniceb. Falar em Uniceb, a gente teve aí a presença do empresário Chain Zayer, empresário de educação, em Araçatuba, onde ele falou sobre essa intenção do grupo Uniceb em manter aí em parceria com a Unesp esse curso de medicina aqui na cidade de Araçatuba. Eu pediria à produção que pusesse no ar a entrevista. Essa faculdade de medicina já veio pensando, sonhando desde a época aqui do Hospital Modelo. O problema de faculdade é que você tem que ter uma infraestrutura, você tem que ter uma situação que permita que se faça uma faculdade em tempo hábil. E o Ministério cada vez mais tem ficado mais exigente com relação a isso. Então, diante disso, mais de 2 anos que eu venho conversando com a Ana, que aliás fez aluna nossa, né, desde a época de convir equipe, prever tudo, de satisfação, da gente poder utilizar um espaço aqui em Araçatuba, que está parado, que é a Faculdade de Odontologia, aquele espaço onde era odontologia, na José Bonifácio, isso, José Bonifácio, e que pudesse toda essa infraestrutura da FOA ir lá para o campus. Então ali serviria, porque já tem tudo, está pronto, laboratórios, tem tudo pronto, apenas chegar lá, entrar com o processo, com certeza vai sair quanto antes, prefeito. Quando você tem aquele apoio, tudo, tem essa parte burocrática, que é natural, dentro do órgão público, estamos vendo como é que a gente vai conseguir viabilizar. A coisa andou muito para nós poder falar um pouco sobre isso, mas para nós estamos há mais de 2 anos tratando disso, portanto, nosso processo está pronto, esse protocolo só estamos esperando sair o edital, vamos protocolar, temos apoio do próprio ministro da Educação, do próprio ministro da Saúde, que o próprio prefeito nos auxiliou muito nisso, tem levado, a gente tem batalhado muito por isso. Então, essa turma, tenho certeza que vai ter na Faculdade de Medicina. A gente conclui quando essa parte de entendimento com a Unesp, imediatamente entrar, aí com certeza 2015, como disse o prefeito, podemos ter alunos aqui, porque o MEC já mandaria a vistoria, e já tendo todos os laboratórios pronto, tudo foi uma faculdade de odontologia, é muito mais ágil. Por isso a nossa insistência há mais de 2 anos para que seja naquele local. Teríamos outros locais, sem dúvida, nas áreas maiores, assim por diante. Aquele local foi feito para ser uma faculdade de medicina. Do lado do hospital, é tudo perfeito, né? Do lado do hospital, ele é perfeito para isso. Você pode fazer um convênio com o hospital, foi feito para ser faculdade de medicina. Nós vamos estar lá com o apoio do prefeito, do Hernandes, vereadores, e da nossa
reitora e futura, né? Já foi convidada para me ajudar a montar esse processo, né? Ex-aluna, é muito bom quando sair da Unesp, né? Vai ser o ano que vem. Temos a satisfação, como toda aracatubense, de ter essa boa notícia. Com certeza tivemos aí a possibilidade de, na nossa gestão, no nosso tempo, ter essa oportunidade de fazer essas tratativas de forma a consultar a Unesp. Estivemos junto com o Dr. Chaim, na nossa reitoria em São Paulo, capital, tratando com o nosso reitor da possibilidade, da viabilização de ceder este prédio da José Bonifácio para a Faculdade de Medicina, se fosse autorizado em Araçatuba. Com certeza terá um trâmite legal, que nós temos que ter paciência para isso, mas todos os órgãos colegiados estão cientes, inclusive o nosso colegiado, nossa congregação local, que teve a notícia na quinta-feira passada. Portanto, estamos apoiando, torcendo juntos, né, para que, num breve espaço de tempo, Araçatuba já inicie o seu curso de medicina. Parabéns, nosso prefeito, parabéns, doutor Chaim, e a Unesp está para apoiar e para solidificar esse sonho antigo dos araçatubenses. Muito obrigada. Para não ser injusto também, a gente, na hora que citou as universidades aqui, esquecemos da Unip, né? Então, temos aí, vamos dizer, a Unip, a Unitoledo, Uniceb, Unisalesiano e a FEA no âmbito privado, né? Podendo trazer aí diante dessa portaria que foi autorizada pelo MEC. E a Unesp, aí, que já foi descartado esse plano público, né, pelo próprio governador enquanto ele esteve presente aqui na cidade. Na realidade, isso que ele falou é certíssimo. Essa Unip, a Toledo, o Salesiano, a FEA e a do Chainha, como é que chama? Unicep. Todas estão exatamente no mesmo patamar hoje. Eu acho essa fala do Chainha excelente, né? Porque é uma pessoa da cidade, que o doutor Chainha está prestigiando e tal. Mas acho que vou dizer um negócio, mas eu acho que a carroça está na frente do boi. De que maneira? Transferir, sim, pegar a área física daquele ali e transferir para lá, nós não estamos criando vínculo com os laboratórios, com a estrutura da Unesp, simplesmente estamos pegando uma área física e usando a proximidade do hospital. Eu acho que isso tudo vai ter que ser discutido no processo licitatório, de ver qual é aquele que oferece mais condição para poder assumir essa responsabilidade na formação de profissionais. Todos teriam o mesmo direito e essa transparência tem que deixar bem claro que nem o poder público tem o direito também de dizer que eu quero fulano, que eu já estou trabalhando com fulano, porque isso é uma decisão que, para mim, tem que ser totalmente transparente e abrindo a todos os interessados. Eu acho que o fiel da balança vai ser o fator econômico, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Quem tiver mais poder econômico vai conseguir, de uma certa forma, viabilizar essa faculdade, que é um bem para a cidade. Mas nessa fase, eu posso estar até falando besteira, mas eu quero deixar bem claro que a carroça está na frente do cavalo, que todos aqui estão com o mesmo direito e essa discussão tem que ser totalmente transparente e o que o poder público for favorecer um tem que favorecer a outro. Tá ok. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Eu queria deixar os microfones abertos ao Dr. Flávio Gaberlini para que faça aí as suas conclusões finais a respeito do tema, doutor. Apesar de estar aqui representando o hospital privado, né? Mas desde quando eu cheguei, são 14 anos trabalhando na Santa Casa, no serviço público, e o Sérgio testemunha aqui que nós nunca deixamos nada para trás. Então eu acho que a dedicação, não só minha, como de vários outros colegas médicos aos clientes do SUS, sempre foi muito intensa. E nós acreditamos que com a vinda da faculdade, isso vai melhorar para todos, para o cliente, para o médico e para a instituição como um todo. Enfatizar que a Associação Paulista de Medicina, que eu aqui também estou representando, que ela se encontra de portas abertas para ajudar no que precisar, principalmente na parte científica. E a Unimed, o Hospital Unimed, num futuro não muito distante, se puder participar de algum modo, nós também participaremos. É lógico que outras diretorias virão, isso
É uma fala que eu estou, neste momento, dizendo, mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas e no futuro. Mas eu queria agradecer o espaço, né, como o Sérgio bem falou aqui, é um espaço maravilhoso. Nós discutimos várias coisas, acho que muito acrescentou, e eu gostaria de ter uma faculdade boa, que quando eu fosse num congresso, quando eu fosse em algum lugar apresentar algum trabalho da minha faculdade, eu tivesse orgulho. Então eu quero que tenha uma faculdade, mas que ela seja boa, que tenha profissionais bons e formem bons médicos. E eu desejo boa sorte para quem vier instalar a faculdade aqui conosco. Ok. Seu Wilson. Como eu disse hoje, o contentamento, cada programa se aumenta o contentamento. E se vê, não que Araçatuba não tenha bons médicos, bons hospitais, tem muito. Mas hoje, queira ou não queira, Araçatuba é um centro de região. Então nós temos 41 municípios que caem aqui. Então quando a gente faz qualquer pensamento, qualquer estudo, qualquer coisa que faz colocar em Araçatuba, nós temos que pensar na região. Agora há pouco nós estávamos falando de São José do Rio Preto. Hoje, para vocês terem uma ideia, a lei Luci Montoro, essa lei ela obriga o deficiente físico, o surdo, o mudo, o cego, o coxo, enfim, tudo. A cadeira de roda, a muleta, o óculos, tudo sai por ela. Hoje, quando você precisa disso, você tem que ir em São José do Rio Preto. Então analisa uma pessoa lá de Andradina, de Castilho, daquele lado, geralmente são pessoas idosas. E lá em São José do Rio Preto, para buscar uma cadeira de roda, e às vezes nem traz, ou um par de muleta, ou às vezes nem é atendido. E outra coisa, os próprios médicos de Rio Preto reconhecem. Você vê, agora aqui eu quero fazer uma crítica sem medo de falar. Eles reconhecem que eles têm lá hoje 94 municípios, fora os nossos. Então, nós temos aqui hoje em Araçatuba uma senhora, até eu não entendo de medicina, você pode me dizer melhor, mas uma senhora secretaria de saúde, espetacular, que poderia estar montando, até já conversamos, já até levantamos isso até já foi estudado para sair a nível regional, um centro de recuperação em Araçatuba. Aqui tem prédios do governo, que é custo gratuito, não vai ter custo, tem essas leis que ajudam. E, inclusive, eu ia ligar para ele, não liguei, mas estou ligando para um deputado. Não é para pedir dinheiro para ele, não. Não é para pedir R$5.000 para o circo, não, e nem para outra coisinha. É um projeto, trazendo o governador do estado, já está pronto, levando para o governador do estado tanta coisa que nós podemos ter em Araçatuba, que hoje é repartida para São José do Rio Preto, que está estagnado, e tanta gente que tem, não dão certo, e nós aqui precisando. Aí entra a Santa Casa, aí entra um estudo, aí entra um projeto, aí entra um plano, não só de Araçatuba, você vai aqui, ó, em Promissão. Promissão é um show. Lá tem um hospital em Promissão, gente, que eu tenho levantado em números, não é eu que estou falando aqui não, o tanto que eles dão de cadeira de roda, o tanto que eles dão de muleta, de óculos, de um monte de coisas. Promissão. Por que não Araçatuba, que é regional? Por que não nós aqui? Aí é que falta aquilo que eu perguntei várias vezes, porque eu estou nesse eco, eu preciso estar nesse eco. Esse eco é importantíssimo. Esse eco é acordar. Nós temos que acordar mesmo, Pito. E esse programa está acordando, sim. Está acordando porque nós já conversamos muito, muita gente te liga, te fala onde você vai, e comigo é a mesma coisa. Então, a Araçatuba hoje está se despertando, e não é bonitinho, não é para fazer nada, não, é obrigação. Se eu sou prefeito, se eu sou isso aqui, eu sou obrigado a fazer, não é beleza, não. Sou obrigado. Uai, eu ganho para isso. Se eu sou vereador, eu tenho que fazer, uai. Eu ganho para isso. Aliás, eu já falei, é a terceira vez que eu falo nesse programa. Aqui no Brasil é o contrário. Aqui nós temos que chegar no político e chamar ele de excelência, só falta pôr sua santidade para ele. Mas o resto tem que ser chamado para ele. E quem é o patrão é o contrário, é nós que pagamos imposto, gente. Estamos vendo coisas, estamos estarrecendo de ver um camarada aí que está preso e vai fazer como é que se fala, os exames, em hospitais de primeiro mundo. Por que não é assim para todos os presos? Por que não é assim para toda a população? Eu não posso ter um hospital bom, mas ele pode. Um cara que... para. Nós precisamos passar limpo. Não vou falar em Brasil, não, porque eu não tenho capacidade para isso. Não tenho. Mas eu tenho capacidade, na minha rua, no meu bairro e na minha cidade, de estar ajudando. Muito bem. Doutor Sérgio.
Bom, eu estou aqui até meio chocado, né? Estado de choque. E agora eu estava vendo falar, estava lembrando. O doutor Genilson, eu cuidei dele. Não sei se você, acho que você não lembra, mas ele teve um tumor de pulmão. E eu lembro que quando eu fui na casa ver algumas vezes, eu fui acompanhar já no final, e eu estava me lembrando daquela época, a cidade, o Genilson que a gente conversava, que encontrava eles, os filhos ainda novo, e eu vendo isso hoje acontecendo. Então a cidade realmente aconteceu. Aqui você vê nitidamente uma política não familiar, vou dizer, mas uma política envolvida totalmente com a cidade, sem nenhum compromisso, dando o direito ao microfone a você falar o que você quer. Isso mostra realmente que a democracia ela pode acontecer, e eu estou me sentindo assim. Nunca tive essa oportunidade aqui em Araçatuba. Então, isso eu estou frisando porque eu acho que foi uma coisa, me deu uma sensação muito boa. Hoje tem que ser festejado, porque isso é realmente eco, começa dessa maneira. Então, isso é a primeira coisa. Segundo, faculdade de medicina, incontestável. Veja só a importância. Olha o que é o tema faculdade e gera de discussão. Nós já fomos a Brasília, fomos no Estado, já fomos no município, já discutiu o financiamento. Então, a faculdade de medicina, ela é um indicador mostrando que a gente deixou de ser criança, a Araçatuba já começa a ser uma senhora de respeito e não um adolescente que fica tomando paulada todo dia. Então, eu acho que faculdade de medicina, quem vai falar que não deve ou não quer, é no mínimo quem não tem noção do que é importante. Agora, implantação do curso de medicina, dentro da nossa realidade, tem que começar bem feito, com transparência, tem que começar bem feito, priorizando o social. Eu, quando formei em 1971, não existia faculdade paga, só tinha faculdade pública. E todos os meus colegas eram os mais ricos do Rio de Janeiro. Então, isso tem que ser colocado, é a tal da discussão da cota. Será que é a minoria? Ou será que a gente tem que melhorar o ensino básico para poder dar o direito a entrar, como era o IE antigamente, o nosso Instituto Educacional aqui, que eu não peguei, mas que o aluno que terminava, quando fazia o vestibular, ele concorria com qualquer um, porque teve vários que fizeram o IE e entraram em Ribeirão, como médico, etc. Então, a Faculdade de Medicina implica nessa discussão. Não fazer um nichozinho representando 40 privilegiados que conseguiram estudar mais e receberam mais, e a faculdade enfiada num buraco que não discute a situação da saúde como um todo. Ela vem para a cidade para sacudir a cidade, na minha ótica, para mostrar que a saúde é um direito e dever de todo cidadão, todo mundo tem que ter o direito à saúde. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: tudo isso aqui só está acontecendo porque existe o Sistema Único de Saúde. O SUS é viável. O SUS é a política de saúde mais correta que existe no ponto de vista teórico. A grande discussão que a gente não pode esquecer é que o governo tem obrigação, e quando eu falo governo, eu não estou falando do federal, não, porque é tripartite, é o federal, estadual e municipal. Tem obrigação de garantir todas as portarias e tem obrigação de garantir o atendimento ao nosso usuário. E, se isso não acontece, a gente pede socorro ao judiciário. Monique? Tá, Petito, vou aproveitar, como os representantes do Conselho da Saúde Municipal não puderam estar aqui, eu só vou complementar, eles possuem um projeto de instalação de um curso, eu acho que eles vão até levar para quem for escolhido para instalar a faculdade ou curso aqui. É parecido com a Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo. Ele foi criado em agosto do ano passado, esse curso de medicina lá em São Paulo, e ele é focado 90% no SUS. Então, ele foca-se na atenção básica e no programa de saúde da família. Então, esse é um projeto que o Conselho vai brigar para que seja instalado em Araçatuba, que é o foco nosso, atenção à saúde e à família. Social. E nós vamos acompanhar todos os próximos episódios da Faculdade de Medicina. Tá ótimo. Então, aos componentes da nossa mesa, nosso muito obrigado em nome da equipe da TV Araçatuba. A você que nos acompanhou em casa também, o nosso muito obrigado pela audiência. Esperamos ter esclarecido, junto aos nossos convidados, eventuais dúvidas que você tenha a respeito deste tema, da instalação do curso de medicina na cidade. E você pode também sugerir temas para os próximos programas. Para isso, basta enviar um e-mail para o araçatubaovivo@tvrasatuba.com.br
tvaraçatuba.com.br. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Araçatuba ao Vivo.